Bom, dentro da demografia, um assunto bastante explorado pelos vestibulares é sobre a estrutura etária. O que significa isso? É a divisão da sociedade pela idade dos habitantes que existem na sociedade. Então, para isso, foi desenvolvido um gráfico que é chamado pelos demógrafos de pirâmide etária. Então, a pirâmide seria um desenho que tem como base justamente números para o lado esquerdo e para o lado direito, porque existe uma divisão da sociedade em gênero masculino e feminino. Sendo assim, esses números aparecem aqui na base da pirâmide, certo? Mostrando a quantidade de habitantes em cada faixa de idade. Então, uma vez que você tem esses números, que podem ser tanto em valores absolutos quanto em valores relativos, então seria aqui absolutos 1 mil ou 1 milhão de habitantes do sexo masculino. Aqui, ou poderia ser valores relativos, sei lá, 3% das mulheres estão numa certa idade. Então aí você vai construindo uma sequência de faixas etárias que é de 5 em 5 anos. Então 0, 1, 2, 3, 4. Aí 5, 6, 7, 8, 9. 10 a 14, 15 a 19. Aí você vai até idades mais avançadas. E chega um momento que você fala, bom, 100 ou mais. Alguns podem parar no 80 ou mais, depende da característica da população daquele lugar. Aí você tem as barras que vão sendo preenchidas para você ter uma demonstração da quantidade de habitantes de cada idade e de cada gênero que existe num certo lugar. Bom, esse exemplo aí é um exemplo meramente didático, em que de fato tem um comportamento triangular que lembra bem uma pirâmide. Aí a divisão em 3 grandes faixas, de 0 até 19, jovens, de 20 a 59, adultos, e de 60 para mais, idosos. Bom, essa classificação ela tem uma subclassificação. Logicamente que uma criança de 1 ou 2 anos de idade não tem com o mesmo comportamento na sociedade que um jovem de 16, 17. Então existe aí as divisões primeira infância, segunda infância, pré-adolescência e adolescência. Bem como você tem na idade dos adultos, adultos jovens, adultos de meia idade, os adultos maduros. Tudo isso vai fazer aí uma subdivisão. Bem como os idosos também, as pessoas acima dos 80 anos são consideradas hiperidosas. Então, isso aqui é uma forma de representação gráfica da quantidade de habitantes que existe num certo lugar, dividido pelas suas idades. Bom, existem pelo menos 3 tipos clássicos de pirâmide, que são aquelas pirâmides que têm um formato triangular, aquelas que apresentam uma base já um tanto quanto reduzida, e aqui no topo não é tão pontiagudo, é um pouco mais achatado. E tem as pirâmides em que esse processo de redução da base já vem há muito tempo, ou seja, são várias gerações que convivem com essa redução, ou seja, uma quantidade menor de pessoas de uma idade abaixo da sua há muito tempo. E também aqui esse topo já está alargado há um bom tempo. Então aqui a grande maioria das pessoas estão em uma faixa etária já avançada. Aqui a maioria são crianças e jovens. Bom, então analisando as pirâmides, nós podemos tomar algumas conclusões. Por quê? A pirâmide que tem esse formato aqui triangular, ela é típica de um lugar que ainda não está desenvolvido. Enquanto que essa pirâmide amarela é típica de um lugar que está vivendo um processo de desenvolvimento socioeconômico. E essa verde já é de um lugar que há muito tempo já está plenamente desenvolvido. Então, analisando as pirâmides, nós podemos concluir o seguinte. Esse caso aqui, se a pirâmide tem essa base larga, é porque nasceram muitas crianças nos últimos 5, 10 anos. Então é um lugar que apresenta uma taxa de natalidade, lembra dela? Que é o número de nascimentos ocorridos num grupo de cada 1000 pessoas. Então nesse caso, se a base for larga, ela tem uma taxa de natalidade TN avançada, alta. Já se a base for estreita, é porque a taxa de natalidade está sofrendo uma queda, ou seja, nos últimos anos nasceram
menos crianças do que nasceram nos anos anteriores. Portanto, a taxa de natalidade está decaindo. Mas quando você olha para o topo da pirâmide, se ela tiver um topo estreito, como aqui, pontiagudo, a gente pode falar que a expectativa de vida, que é a média de idade que as pessoas alcançam, é muito baixa. Ou seja, poucas pessoas chegam aqui a uma faixa etária de 80, 90 anos. Já aqui não, aqui muita gente atingiu essa faixa etária. Então, se o topo for largo, aí nós temos uma expectativa de vida avançada, ou seja, alta. Essas características estão explícitas, estão sendo mostradas pela pirâmide. Existem características implícitas que você pode levar em consideração, como por exemplo, para que uma empresa ou um indivíduo ou até mesmo um governo tome uma atitude de investir num determinado setor ou não em outro, eles fazem, logicamente, um levantamento de dados e levando em consideração a pirâmide etária. Por exemplo, num país onde a pirâmide etária tem essa característica, ou seja, o governo sabe que deverá investir no maior número de vagas em escolas, porque vai aumentar a procura por vagas em escolas, mais crianças ingressarão na escola. Já uma pirâmide que tem essa característica aqui, ou essa aqui, você observa, o governo sabe que futuramente não vão precisar tantas vagas nas escolas assim, mas será preciso investir muito mais nos programas de assistência social para idosos, como por exemplo a construção de asilos, casas de repouso, bem como uma empresa que pode estar pensando em investir nesse setor. E uma própria pessoa, um indivíduo que quer fazer um curso, né, quer se tornar um profissional. Tem profissões que elas atendem muito mais à demanda infantil. Por exemplo, um médico pode optar por fazer pediatria, mas logicamente que numa sociedade onde o número de crianças tende a diminuir, a pediatria terá menos cliente futuramente, mas a geriatria, por exemplo, que é uma especialidade que cuida de pessoas idosas, terá uma oferta muito maior de trabalho no futuro. Então, colocando aqui uma observação, certo? Que a análise de uma pirâmide permite também identificar implicitamente uma série de características de origem socioeconômica existente em um determinado lugar. E dessa forma contribuir para o direcionamento adequado de ações, tanto de pessoas, indivíduos, de empresas e também de governos. Bom, então, esse assunto ele se resume bastante nessas análises de pirâmide. A maioria dos exercícios que caem sobre esse tema tem a ver com análise de pirâmide etária. Agora, vamos ver alguns dados, certo? Do Brasil, da nossa estrutura por idade e sexo e gênero, da chamada razão de sexo, que é o seguinte, é o número de homens para cada 100 mulheres. Então aqui nós temos um dado do último censo realizado no Brasil, que constatou o seguinte, que se você pegar até mais ou menos aqui, até a casa dos 25 anos, né, dividindo aqui em faixas etárias, aqui até os 25, a maioria dos números aqui, em todas as regiões, é acima de 100. Tem exceções, aqui 97, aqui 93, aqui 99, mas a maioria aqui é 100. E daqui para cá, a maioria, com essa exceção aqui, é abaixo de 100. Ou seja, o número de homens para cada 100 mulheres. Ou seja, até os 24 anos, tem mais homens do que mulheres no Brasil, na maioria das regiões brasileiras. E a partir dos 25, cai, tá certo, o número de homens em relação às mulheres. E quanto mais vai avançando a idade, esse número tende a ficar menor. Ou seja, essas duas últimas colunas aqui, ó, os números todos aqui ficam abaixo do 91 ou maior aqui, ó, 67, valores bem baixos, 62. Bom, então a gente pode concluir o seguinte, que no Brasil, na média geral, certo? E por região, a maioria da população é masculina, até os 24 anos. A partir de então, a maioria passa a ser feminina. Bom, então no Brasil, nascem mais meninos, aqui está mostrando, né? 0 a 5, 104, 112, 104, 101, 105, 104, ou seja, nascem mais meninos do que meninas. Mas as mulheres vivem mais do que os homens, ou seja, a expectativa de vida feminina é maior. Então, essa tabela, ela
obtido através de uma pesquisa, de um censo, mostra isso, certo? Que as mulheres vivem mais. Tomando aqui dados sobre a expectativa de vida do censo de 2000 no Brasil, né? 70,5, homens 66,7, mulheres 74. Então essa aqui é a média. Os homens abaixo, as mulheres acima. Se pegar aí o ano de 2010, que foi o último censo realizado, a média subiu cerca de 3 anos, a média dos homens também subiu, das mulheres também subiu 3 anos. Ou seja, houve um avanço da expectativa de vida, mas essa diferença entre homens e mulheres continua existindo na casa aí de 3 anos, tá certo? Aqui, ó, os homens 69, quer dizer, 3 anos em relação ao crescimento aqui. Aqui, 66, 69, cresceu 3 anos, 74, 77. Agora, a diferença entre homens e mulheres de 77 e de 69, uma diferença de quase 8 pontos percentuais. Uma diferença, quer dizer, de 8 anos, é uma diferença relativamente grande. Bom, tentar explicar isso. Por que nasce mais meninos? É uma coisa que a geografia não tem instrumentos para isso. Teria que procurar aí na biologia uma explicação. Agora, o porquê que as mulheres vivem mais que os homens? Aí a geografia a demografia da geografia consegue ter uma explicação. Uma delas é que as mulheres se envolvem menos em causas de morte, como por exemplo acidentes de trânsito, mortes relativas ao trabalho. E as mulheres também têm uma tendência, de cuidar um pouco mais da saúde, tanto é que elas vivem mais que os homens. Então, as mulheres elas são muito mais preocupadas com a sua própria saúde do que os homens. Agora, por que nasce mais meninos do que meninas? Aí uma razão que é a demografia, a geografia não tem essa, não é uma razão de ordem social, talvez seja biológica, mas ainda não temos uma comprovação disso. Bom, então, no Brasil, nós tivemos aí que digamos, a pirâmide etária do Brasil hoje é de um país em desenvolvimento. Entre os anos 60 até o último censo, tivemos uma mudança do percentual de pessoas até uma certa idade. Então, o IBGE trabalhou com a idade de 0 até 14 anos, que é esse gráfico vermelho aqui. Essa parte azul do gráfico, de 15 a 64. Essa parte verde, acima de 65. Então, nas décadas que se passaram, aqui de 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, o que nós observamos com o percentual de pessoas jovens? Diminuiu. Era de 45, mais ou menos, caiu para a casa dos 25. Então, uma queda acentuada de 20 pontos. O percentual de adultos, vamos dizer assim, ou de idade produtiva, como se fala, cresceu. Tinha aqui um valor, nitidamente, essa área aqui, o tamanho dessa parte azul cresceu. O verde também cresceu um pouco. Então, essa idade aqui é a idade produtiva. Então, isso produz a chamada, um índice na demografia chamado de dependência demográfica, que é o índice de uma razão entre o número de habitantes em idade produtiva, que é essa aqui, dividida pela soma dessa parte vermelha com essa parte verde. Então, se você pegar, somando a parte vermelha com a parte verde aqui, vai dar um número. Hoje dá um número menor, porque aqui aumentou, sim, mas aqui era 1, 2%, aqui não chega nem a 10%. Então, não teve um crescimento que compensou essa redução aqui. A redução foi de 20 pontos percentuais, aqui não chegou a 10 pontos. Portanto, o que aconteceu com esse índice de dependência demográfica no Brasil? Ficou cada vez menor, ou seja, no período analisado, de 1960 a 2010, observa-se a diminuição desse índice, ou seja, a quantidade de pessoas em idade produtiva, de 15 até 64, ficou maior em relação às crianças e adolescentes e pré-adolescentes até 14 anos e as pessoas já acima dos 65. Então, se isso diminuiu, os demógrafos chamam isso de bônus demográfico. Por quê? Passa a ter mais gente trabalhando para que as pessoas
que não podem trabalhar porque ou são muito jovens ou são acima de uma certa idade, que vão depender justamente da contribuição feita por quem está em idade ativa. Tudo bem que nem todo mundo que está nessa idade aqui está trabalhando, tem muita gente que está em escolas, universidades, mas é uma idade já considerada produtiva. Então a pessoa pode estar trabalhando por lei, né? Existe uma legislação no Brasil que proíbe o trabalho de menores nessa idade aqui. Então, o Brasil viveu aí, nessas décadas, aquilo que os demógrafos chamam de um bônus demográfico. E essa tendência não vai durar muito tempo. Os demógrafos já fizeram uma previsão que o bônus demográfico deverá cair. Então, ele cresceu, esse bônus. A partir de 2023, ou seja, daqui a pouco tempo, vai começar a cair. Isso preocupa muito as autoridades, o governo, porque sabe que quanto mais pessoas dependentes daqueles que trabalham, maior é o impacto, né, na chamada previdência social. Bom, então sobre esse assunto, né, seria o que eu teria para falar para vocês. Um assunto que depende muito de análise de gráficos e tabelas. Espero ter elucidado algumas coisas para vocês nesse assunto. Muito bem, até mais. Tchau, tchau.